STF nega pedido de anular inquérito e decide amanhã se Bolsonaro vai virar réu. E você vai ver também. Advogado de Bolsonaro contesta denúncias contra o ex-presidente. Nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação. Aí me criticam porque eu digo que a delação não vale nada e estou dando... Óbvio, porque nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. Ucrânia e Rússia aceitam cessar-fogo parcial na guerra. Jatos batem no céu durante exercício na França e pilotos conseguem ejetar. E ainda, seleção brasileira tenta acabar com o tabu contra a Argentina hoje pelas eliminatórias. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. E começou hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas que são acusadas de participar de uma tentativa de golpe de Estado. A defesa dos acusados apresentou 5 pedidos para tentar anular o inquérito. Entre as alegações, os advogados afirmam que os ministros do STF estão impedidos de julgar o caso, mas todos os pedidos foram recusados. E o júri amanhã vai decidir se eles vão se tornar ou não réus no processo. Após a pausa da primeira sessão do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, os ministros analisaram os pedidos feitos pela defesa dos envolvidos no suposto golpe de Estado para afastar os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. E por unanimidade foram negadas pelos integrantes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux abriu uma divergência e disse que o caso deveria passar para o plenário. Ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm força de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria efetivamente o plenário do Supremo Tribunal Federal. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário. O ministro Alexandre de Moraes seguiu dizendo que o Supremo Tribunal Federal é competente e o tratamento é igual a todos os acusados. Fizemos, e todos se recordam, fizemos uma norma de transição. A norma de transição disse que as denúncias já recebidas pelo plenário continuariam no plenário, uma vez que se fixou, naquele momento, o juízo natural. As futuras denúncias, exatamente porque nenhum órgão sabe qual será a futura denúncia, as futuras denúncias seriam analisadas sempre pelas turmas. E assim o fizemos. Eu repito, só nos casos relacionados ao dia 8 de janeiro, aos crimes relacionados ao dia 8 de janeiro, já fizemos 168 vezes. Ou seja, o tratamento é igualitário a todos os acusados, a todos os denunciados. Não se justifica nenhum tratamento diferenciado em relação a esse ou aquele acusado, a esse ou aquele denunciado. Olha, e na primeira parte do julgamento que aconteceu pela manhã, o advogado de defesa de Bolsonaro contestou as acusações feitas contra o ex-presidente. Vamos ver. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal deu início à primeira sessão para a análise da denúncia contra o ex-presidente, Jair Bolsonaro, e mais 7 acusados de participar da tentativa de golpe de Estado em 2022, após a vitória de Lula nas eleições daquele ano. A sessão começou com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes,
que é o relator do processo no Supremo, listou as condutas de Bolsonaro e dos demais acusados e afirmou que foram feitos ataques sucessivos e coordenados ao Estado Democrático de Direito. A Procuradoria-Geral da República, a autora da denúncia, também apresentou suas considerações sobre o caso. Já a defesa do ex-presidente Bolsonaro, representada pelo advogado Celso Vilardi, afirmou que não se achou absolutamente nada contra Bolsonaro, nem em relação com o Plano Punhal Verde e Amarelo, e que o material da delação de Mauro Cid deve ser confirmado por provas, mas que aconteceu o inverso, ressaltando que o delator tem que falar e o Estado tem de trazer as provas. Ele ainda pontuou que Bolsonaro foi o presidente mais investigado do país. Nem a Polícia Federal, que se utilizou dessas possibilidades, afirmou a participação dele no 8 de janeiro. Não há um único elemento, nem da delação. Aí me criticam que eu digo que a delação não vale nada e estou dando... Óbvio, porque nem o delator que o acusou fez qualquer relação dele com o 8 de janeiro. Não há uma única evidência a esse respeito. Na edição da tarde do Redação Hit, nós conversamos com o advogado Caio Bartini e ele falou sobre a influência que o julgamento pode ter nas eleições presidenciais que acontecem no ano que vem. Isso pode ocorrer e pode acarretar uma redução da capacidade de articulação do ex-presidente como líder de oposição. Isso pode sim influenciar o apoio dos parlamentares, pode gerar até mesmo fissuras em sua própria base. Então, no plano eleitoral, pode ocorrer o fortalecimento de candidaturas que sejam alternativas, isso dentro do próprio plano conservador. Então, é óbvio que nós temos também essa percepção que se trata, sim, de um julgamento que tem um teor político, uma vez que isso eventualmente pode gerar uma crise institucional entre os poderes, tanto do Executivo, quanto do Poder Legislativo e quanto também do próprio Judiciário, ante essa bipolaridade que nós estamos vivenciando hoje no país. E a gente muda de assunto agora para falar que a Câmara do Rio de Janeiro está discutindo novas regras para o aluguel de casas e apartamentos para temporada na cidade. A medida pode impactar diretamente o turismo. Vamos ver os detalhes com o Anderson Nascimento. O Rio tem o maior mercado de Airbnb no Brasil. No final do ano passado, um levantamento feito a partir de dados da plataforma indicou que Ipanema, a cada 7 moradias, há uma hospedagem. Mas isso não tem agradado muito os condôminos da região. O síndico de um condomínio na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, na zona sul do Rio, conseguiu proibir proprietários de usarem seus apartamentos para locações para curta temporada. O mau comportamento dos locatários, a falta de segurança e o aumento de despesas com água e luz estão entre as principais reclamações dos residentes. A administradora nacional, que gere 768 condomínios no Rio, informa que o número de assembleias para tratar de reclamações de aluguéis por temporada cresceu 39% nos 2 primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024. Em nota, o Airbnb diz que as atividades que opera se alinham com a lei do inquilinato e que está comprometido a apoiar o crescimento econômico, ajudando proprietários e imóveis a participarem ativamente da economia do turismo. Vamos agora com os destaques internacionais. A Rússia e a Ucrânia chegaram a um acordo para cessar fogo parcial. As conversas foram intermediadas pelos Estados Unidos e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a pausa é imediata e que se os russos quebrarem o acordo, sofrerão medidas punitivas. Vamos conferir. Os Estados Unidos anunciaram que chegaram a acordos com a Ucrânia e a Rússia para um cessar-fogo no Mar Negro. Os 2 acordos foram desenvolvidos em negociações paralelas com representantes do governo dos Estados Unidos. A Casa Branca não deu detalhes sobre o acordo, mas em comunicado afirmou que as partes concordaram em garantir uma navegação segura, eliminar o uso da força e impedir o uso de embarcações comerciais para fins militares.
segundo fontes da negociação, o acordo que foi assinado retoma termos de outro acordo, realizado em 2022, para garantir o trânsito seguro de navios russos pelos portos ucranianos no Mar Negro. E de acordo com o ministro da Segurança da Ucrânia, Rustem Umerov, o país vai considerar qualquer movimento de navio de guerra da Rússia, além do leste do Mar Negro, como uma violação do acordo. Além disso, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a trégua entrou em vigor e afirmou que vai buscar o envio de mais armas para seu país com a ajuda dos Estados Unidos e também medidas punitivas contra a Rússia se caso Moscou quebrar os acordos. E veja a seguir, jatos batem no céu durante exercício na França, mas pilotos conseguem ejetar. E ainda, seleção brasileira tenta acabar com um tabu contra a Argentina hoje pelas eliminatórias. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, 2 jatos da Força Aérea Francesa colidiram em pleno ar durante um voo de treinamento. Uma das aeronaves caiu em um silo que pegou fogo. 2 jatos militares colidiram em pleno ar durante um voo de treinamento da Patrulha Acrobática Francesa. Na imagem, é possível ver 6 aeronaves Alpha Jets fazendo acrobacias enquanto soltam fumaça das cores da bandeira da França, quando os 2 jatos se chocam. 2 pilotos e um passageiro estavam a bordo das aeronaves e conseguiram se ejetar ainda conscientes. Um dos feridos teve fraturas múltiplas. O acidente aconteceu perto da cidade de Saint-Dizier, cerca de 250 quilômetros a leste de Paris. Uma das naves caiu em um silo que pegou fogo. Não houve relatos de vítimas civis. O Alpha Jet é uma aeronave de treinamento e ataque ao solo, a principal aeronave da Patrulha Acrobática Francesa, de acordo com a última edição do Key Defense Figures. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Aliás, Pedro, hoje é dia de festa, né? Vamos começar homenageando um grande, tradicional clube do Brasil que faz aniversário hoje, não é mesmo? Isso mesmo, Kleber. Boa noite para você e para todos que estão nos assistindo. O Atlético Mineiro completa hoje 117 anos. E o presente quem ganhou foi a torcida. Esse mês, o Galo venceu o hexacampeonato mineiro. Na 7ª posição do ranking das maiores torcidas do país, o Atlético Mineiro completa 117 anos nesta terça-feira. Nas redes sociais, o clube apresentou a logo comemorativa do aniversário do clube. A marca faz alusão ao mascote do Atlético e o desenho do galo forma o número 117. O Alvinegro foi fundado em 25 de março de 1908, no coreto do Parque Municipal de Belo Horizonte, por um grupo de estudantes. A data está sendo comemorada pela torcida atleticana e vários ídolos do clube. Ex-jogadores como Ronaldinho Gaúcho, Reinaldo e Diego Tardelli já se manifestaram nas redes sociais parabenizando o Galo. Em post no X, Ronaldinho enalteceu o Galo. O jogador defendeu o Atlético Mineiro entre 2012 e 2014 e foi destaque na conquista inédita da Libertadores de 2013. No Instagram, Diego Tardelli também parabenizou o clube. O ex-atacante disputou 230 partidas e conquistou muitos títulos, inclusive a Copa do Brasil de 2014. O ídolo Reinaldo também se manifestou no Instagram. Ele é o maior goleador da história do clube, com 255 gols em 475 jogos. E Hulk, ídolo recente do clube, postou uma mensagem se declarando ao time e sobre sua vontade de continuar vencendo no clube. Amo jogar pelo Atlético, amo vestir essa camisa do Galo, levar alegria para essa massa que tanto sofreu, né? E nos últimos anos teve a oportunidade de conquistar títulos importantes, então a gente
busca pela memória, né? Um passado recente, 2021, né? A gente fez história, então, cara, por que não voltar a repetir isso, sabe? Por que não voltar a comemorar títulos importantes com expressão nacional e, se Deus abençoar, um internacional aí? Então, cara, fome eu tenho, vontade eu tenho e desejo acima de tudo. Ex-campeão mineiro em 2025, o Galo ainda tem em disputa o Campeonato Brasileiro, estreia contra o Grêmio no próximo sábado, a Copa Sul-Americana com estreia marcada para o dia 1º de abril contra o Cienciano e a Copa do Brasil, onde avançou para a terceira fase. Parabéns ao Galo. E por falar em decisão em títulos, faltam 2 dias para a grande final do Campeonato Paulista, né, Pedro? E os times estão correndo contra o tempo para contar com todos os jogadores para essa grande final. Conta um pouco para a gente aí dessa preparação, Pedro. Isso mesmo, Kleber. Os 2 times estão se esforçando para recuperar os jogadores lesionados. E uma operação foi montada para trazer o mais rápido possível os jogadores que estão representando suas seleções na data FIFA. O Corinthians montou uma força-tarefa para ter todos os jogadores à disposição para a grande final do Paulistão. O clube mandou um fisioterapeuta para a Venezuela para acelerar a recuperação dos volantes André Carrilho e José Martínez. Os 2 se enfrentam pelas eliminatórias da Copa, no jogo da Venezuela contra o Peru. Outro que está se esforçando para jogar a grande final é o camisa 8 do Timão, Rodrigo Garro. O argentino tem trabalhado em 2 períodos no CT em Joaquim Grava, para se livrar das dores do joelho direito, que o atrapalham desde a temporada passada. Do lado do Palmeiras, a situação é parecida. O meio-atacante Maurício está na fase final da recuperação de uma lesão no ombro, e tudo indica que ele estará apto para o jogo de quinta-feira. O Verdão também montou uma operação para trazer os jogadores convocados para a data FIFA o mais rápido possível. Os uruguaios Piquerez, Martínez e Facundo irão voltar em voo fretado do jogo contra a Bolívia. E o colombiano Richard Rios em um voo particular, junto com o atacante Romero do Corinthians. A logística mais fácil é a dos jogadores da seleção brasileira, o Everton e Estevão. Eles estarão em Buenos Aires, onde existem voos comerciais diários para São Paulo. Por falar em data FIFA que a gente viu aí, o grande assunto do dia hoje é o Clássico das Américas. O Brasil vai enfrentar a Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo daqui a pouquinho, né, Pedro? Isso, a bola vai rolar no Monumental às 9 horas da noite. E o Brasil busca quebrar um tabu. A seleção não ganha no estádio do River há quase 30 anos e hoje vai ter uma vida muito difícil contra os atuais campeões do mundo. É dia de superclássico nas eliminatórias da Copa do Mundo e o Brasil tem tabus para quebrar. Nesta terça-feira, o Brasil volta a Buenos Aires para enfrentar a Argentina pela 14ª rodada no estádio Monumental, às 21 horas. A amarelinha tem pela frente, por fim, a 3 tabus contra a Argentina, o mais longo deles sendo no Monumental, já que a seleção não vence no estádio há quase 30 anos. A última vitória foi em um amistoso, em 8 de novembro de 1995, vencido por 1-0 com gol do estreante Donizete Pantera. De lá pra cá, foram 4 jogos no Monumental, com 3 vitórias da Argentina e 1 empate. O último clássico no estádio aconteceu em 2015 e acabou empatado em 1-1. Outro tabu é que a seleção brasileira não vence na Argentina há 16 anos. A última vez foi em 2009, quando venceu por 3-1, com gols de Luizão e Luiz Fabiano. E o último e mais recente tabu é que o Brasil não sabe o que é ganhar da Argentina desde 2019, além de não marcar gols contra o rival desde então. São 380 minutos sem marcar um gol na maior rival. Os últimos gols brasileiros no clássico foram na Copa América de 2019, com vitória por 2-0 e gols de Gabriel Jesus e Roberto Firmino. Após isso, foram 4 clássicos, com 3 vitórias albicelestes por 1-0 e 1 empate sem gols. É a melhor sequência da Argentina contra o Brasil em mais de 30 anos. A invencibilidade atual é a maior do clássico desde os anos 90, quando a seleção de Simeone ficou 6 jogos sem perder para a seleção brasileira. Apesar da superioridade recente dos hermanos, o retrospecto do confronto é bastante equilibrado. Nas contas da CBF, o Brasil tem 43 vitórias, 40 derrotas e 26 empates. Já a Federação Argentina adota critérios diferentes, no qual leva pequena vantagem: 40 vitórias, 39 derrotas e 26 empates. Rapidinho então, Pedro, o seu palpite é a despedida. Então, Kleber, eu tô achando que hoje o Brasil vai empatar 1-1. Vai ser um gol do Rafinha e da Argentina pode ser um gol do Otamendi. Tá certo, eu também aposto em 1-1. Muito obrigado pelas informações.
Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você e uma boa noite para quem nos assiste. Até mais. Até mais. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.